Almir, querido! E Que aí, felicidade tudo bom? de te receber aqui em casa. É um prazer. Um beijo. Vamos? Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui no canal Reis das Artes e hoje eu trago uma artista super especial, uma amiga, além de ser uma querida, uma super artista que mora no Rio de Janeiro, é a Isabela Francisco. Tudo bom? Tudo ótimo. Eu que tenho que agradecer de estar com você aqui, Imagina, que também é um querido e um super artista. Obrigado. E estarmos juntos aqui batendo esse papo. Direto de Lisboa. Isso, futura casa dela. Eu tenho já essa casa aqui, eu já vim... Não, eu digo morada, que você vai sim. vir morar aqui. Eu morei aqui, não sei se você sabe, durante 2 anos e pouco, direto. Em 2013, 14, 15, fomos embora no finalzinho de 2015. E adoramos, né? Aqui é incrível. Incrível. E pretendo vir mais vezes, ficar mais tempo aqui do que no Rio. Porque no momento você está mais Rio, né? Mais Brasil do que Lisboa. Então seria inverter a coisa? Inverter, porque no Brasil ainda tem um ateliê grande, tem um trabalho lá que hoje em dia eu desenvolvo. Vamos começar falando do seu ateliê? Lá do Rio de Janeiro? Vamos sim. Uma coisa, eu estive nesse ateliê, foi antes da pandemia ou talvez durante? Não, você foi num outro que eu tinha perto. Eu fui nos dois. Você foi nos dois últimos. Fui nos dois, São dois muito perto, ali no centro do Rio, naquela parte do Rio Antigo, né, do Rio Histórico, que por incrível que pareça, tem gente que quando me via lá, falava assim, você está em Lisboa? Porque é muito Lisboa. Sim, é muito totalmente. Parecido. Uma fotografia da janela ali. Sim, para você ter uma noção, hoje esse meu ateliê, em que você conheceu o segundo, foi o primeiro banco do Brasil, realmente, do Brasil que eu digo, quando a coroa chega no Rio e cria um banco. Aquele edifício foi o primeiro banco, então é muito interessante. Sim. Saber, então, para você ver a importância, assim, como é parecido, né, Portugal e aquele centro do Rio. Verdade. Adoro. Então você teve a oportunidade de ver os dois. Os dois. Eu fui no primeiro, aí depois você falou, tô saindo, vou para um outro e... Esse outro ele foi um prédio, como eu falei, e foi um prédio todo retrofitado, então ele é muito moderno por dentro e ao mesmo tempo tem aquelas características, né? A fachada por fora, né? Toda perfeita, toda mantida. É mantida. E quando você entra é uma surpresa, né? Aquele elevador. Tem aquele elevador de vidro bonito, né? Sim. É uma coisa meio assim impactante para quem chega e não está esperando. Justamente que você está naquele meio do Rio, né? Aquela coisa antiga e de repente você entra, você não espera que ali dentro daquele prédio vai ter uma coisa assim tão moderna. Exatamente. Foi o que aconteceu comigo. Porque como eu sabia que você tinha trocado de ateliê, eu já tinha ido ao outro, que também era super bacana, mas era diferente. Tinha aquela característica ainda muito daquela coisa antiga mesmo, né? Esse não. Exatamente. Aí eu fui lá com o Marco Figueiredo, né, que é nosso amigo em comum, que mora em Fort Lauderdale. Outro grande artista. Quero fazer entrevista contigo, hein, Marco? Em breve. Só que você vai ter que vir a Lisboa, tá bom? Meu convidado. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, vamos lá, né, no ateliê novo da Isabela Francisco. Eu falei, vamos, né? Não vou falar que eu esperava, né, porque o outro já era incrível. Então eu estava dentro do nível do incrível que eu já tinha conhecido, que eu achava assim fantástico. Aí quando abriu a porta, que eu entrei naquele corredor cheio, nos tijolos, assim, de repente tem aquele elevador de vidro, aquela coisa espetacular. Aí eu falei, nossa, o patamar, né? Ela conseguiu subir mais ainda o patamar. Aí ficou incrível, né? Com as suas obras, tudo. Porque como ele é grande, ele adapta muito bem, para receber muito bem as obras, porque as obras são muito... tem dimensões. Tem dimensões muito grandes. Sim. Então, lá eu tenho um espaço muito bom, tanto para trabalhar, como para expor o trabalho de uma forma mais, assim, intensa, né? Certo. E é isso, realmente. Esse trabalho aqui, por exemplo, que está aqui ao fundo, deve ter mais ou menos uns
2 metros por 1,40, por aí, né? Não, deve ser uns, não sei, deve ter uns 2,60 mais ou menos, por 1,40, pode ser isso, mais ou menos, Então, é mais ou menos a média do que você gosta de trabalhar, daí para mais, né? Às vezes eu faço uns menores, né, com certeza. Claro. Mas agora mesmo eu estou preparando, nós vamos chegar lá, desses trabalhos que pode contando, vai falando. Sim. Sou todo ouvidos. Não, mas é que são tantas etapas, não é? Que, para quem não me conhece, imagina que é só isso. Começa então se apresentando. Quero saber o seguinte, eu sei bastante sobre a sua vida, mas as pessoas que estão assistindo, né, podem não saber tanto. De onde você é e que momento que você foi parar no Rio de Janeiro? Sim. Eu sou petropolitana, nasci na cidade de Petrópolis, que é a serra do Rio de Janeiro, né? E fui para o Rio fazer faculdade. Eu cursei Belas Artes no Fundão, né? Na Escola de Belas Artes. E depois me casei muito cedinho, fui morar fora. A vida vai te levando para outros lugares. Certo. E depois me separo, volto para o Rio, continuo a trabalhar com arte. E nesse meio tempo, assim, eu descubro um mundo novo de arte, que era uma coisa que estava muito em voga na época. Nós estamos falando em 1986, 87, certo. 88. Era uma coisa assim, na Petrópolis era um polo de malharias e eu começo a fazer estampas. E ali eu volto realmente para a arte e começo fazer estampa. Mas você já tinha feito Belas Artes? Ou já tinha feito antes, eu já estava separada. E eu falei assim, tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, o que eu vou fazer? E como arte, né, a gente sabe como a arte é uma coisa complicada. Sim. De se você desenvolver e ganhar dinheiro com a arte. Sim. E na época foi muito bom para mim. Eu tive assim, trabalhei com várias malharias, até depois ser contratado por uma das grandes e fazer só para eles mesmo, e me deu muita experiência e muita técnica. Então, eu acho que assim, até com as cores, às vezes as pessoas falam assim, nossa, Isabela, como é que você trabalha bem com as cores? Eu acho que aquela época para cá foi muito importante porque, por exemplo, eu tinha que ver toda a produção. Chega uma malha vermelha, vamos dizer, eu mesma que fazia os desenhos. Eu tinha que colocar os desenhos, por exemplo, tem 4, 3, 5, dependendo das cores que tinha, eu tinha que colocar para combinar com aquilo. Aquilo também me deu muita experiência na hora de lidar com as cores. Eu acho que isso daí é uma das coisas que são os dois lados, né? Acho que o seu lado artístico facilitava o processo, né? Porque se você pega alguém leigo e dá 5 cores... É difícil. Não, claro, já tinha isso. Tem que ter um domínio, né? Com certeza. Uma coisa leva a outra. Com certeza, mas isto me deu também mais, assim, possibilidades. E eu cada vez fui fazendo mais aquilo. Então, a cor, para mim, sempre foi muito forte. Depois que eu parei isso tudo, abandonei, parei, fiquei 10 anos afastada das artes. Olha. Você sabia disso? Não. Pois é, você está sabendo agora. Conseguiu 10 anos? Eu resolvi fazer direito. E fiz direito, me formei. Olha. E fiz concurso e comecei uma carreira completamente nova. Nossa. E abandono esse lado das artes. Mas aquilo era uma coisa muito interna, uma coisa muito assim, em ebulição. E meu marido sempre, Luiz Felipe, né? Meu marido querido, sim. Ele falava assim, não, você tem que voltar. Eu comecei a ficar mal, porque eu precisava extravasar, né, de alguma forma. E aí eu comecei a fazer em casa mesmo, sabe? Voltar assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Vou explicar por que começou isso tudo. Eu tinha uma irmã que infelizmente já faleceu, ela queria uns quadros diferentes, ela estava montando um super restaurante na época em Petrópolis, em Itaipava. E ela falou assim, Isa, eu queria tanto uma coisa diferente, o que você pode fazer? Aí eu comecei assim, vou fazer uns quadros totalmente brancos. Nossa. E ali eu começo a fazer os quadros brancos. E foi um sucesso, menino, foi um sucesso os quadros brancos. Sério? Era um tal de vender quadro branco, quadro branco. E aí eu esqueço aquelas cores todas e volto só pro branco. E fico anos fazendo branco. E o branco depois, aquilo também foi me dando uma certa angústia de ficar só no branco. Mas para você ver como o branco foi tão interessante. Nesse meio tempo, eu fui morar no Rio. Mesmo trabalhando, né, com direito e tal. Certo. Eu fui morar no Rio. E eu tive a sorte, porque isso aí
o mundo vai conspirando e você não sabe por quê. Uhum. E eu fui ser vizinha do Oscar Niemeyer. E aí, meu filho, assim, né, de porta. Imagina. Aquele homem maravilhoso. É respirar arte, né? Respirar arte. Mesmo sendo da arquitetura, mas não, é arte. Era incrível. Uhum. E eu me aproximo muito dele de mim, e assim, com muito carinho, né? Ele sempre com muita atenção para mim. E ele começa, não, Isabela, seu trabalho é lindo, que não sei o quê. E ele escreve para mim, faz uma apreciação do trabalho dos brancos, e que foi maravilhoso, imagina, né? Ter Oscar Niemeyer falando sobre os brancos. Claro. Depois disso, eu começo a ver que eu trago o branco. Essa série de branco foram mais ou menos quantos trabalhos feitos? Não tenho a menor Existe noção. algum ainda aqui? Não, existe no meu ateliê. No meu ateliê no Rio. Mas você tem alguma coisa pra gente mostrar para eles? Vocês vão ver, vocês vão ver. De repente, depois da tarde, você já vai mostrando os trabalhos brancos. Tá bom. Só que aqueles ali nem eram os mais potentes, né? Vamos dizer assim. Porque eu foram trabalhos para Nova York, a Star Alliance me convida, leva os trabalhos todos para Nova York, faz uma exposição lá, ficaram bem interessantes, todos os trabalhos brancos. Mas nisso eu começo a ter necessidade. O processo criativo é uma coisa assim muito doida, né? O artista tem que estar sempre, eu estou sempre em movimento, estou sempre me recriando, né? E eu precisava assim botar algum outro elemento ali. É a hora que entra o alumínio. Quando eu conheço o alumínio, vejo o alumínio, começo assim, gente, isso aí vai dar samba com branco. Você conheceu através do quê? De algum outro artista? Eu vi um trabalho muito interessante uma vez de um artista, qual é o nome dele? Esqueci o nome dele agora. Depois eu me lembrando, eu falo. Eu coloco o nome aqui embaixo. Em Búzios. Como é que era o nome dele? Será que é Valmir? Não sei. Valmir Madruga? Valmir Reis não, né? Madruga. Ele não é Valmir ou Almir? Não sei assim. o nome, mas não sei. Madruga... E eu me lembro que ele fez alguma coisa, se eu não me engano foi ele. Em alumínio eu falei assim, nossa, o alumínio é tão interessante. E se eu trago o alumínio para mim, com os meus brancos em cima disso? O meu Rio de Janeiro, que era o meu olhar do Rio já fazendo, e em cima disso, e vou escovar, ali começa, já coloco outra coisa, mas aí começou a vir a intensidade das cores, aí eu precisava de novo trabalhar novamente com cor. E vou inserindo a cor nesse universo todo do Rio de Janeiro. Certo. Então isso aqui é muito a minha cara. Quem conhece já meu trabalho e vê os outros trabalhos referentes a esses, que eu tenho enormes, né? Tenho trabalhos assim de 4 metros, né? 5 metros, já do Rio de Janeiro inteiro. E outros enquadrados, dando uma... Depois eu vou passar também para você alguns passa a imagem, a gente vai dessas imagens. E acontece assim, de eu já fazer uma exposição, eu sou convidada para fazer uma exposição no Museu Histórico Nacional. Petrópolis? Não, no Rio de Janeiro, aquele bonito, grande, enorme. Certo. E eles iam fazer uma reforma e assim que inaugurassem eles queriam que eu entrasse. Então foi uma exposição muito grande, eram mais de 600 metros quadrados e os quadros muito grandes. A diretora era a Vera Tostes. Vera Tostes. Que hoje eu falo que ela é minha Dinda, né? Porque ela me deu a oportunidade, ela não me conhecia. Foi sua primeira exposição? Sim, grande assim? Grande. Sim. Até então você tinha feito... sempre uma coisa menor, né? E essa foi a minha primeira exposição, por isso que eu falo com ela que ela teve uma importância tão grande. Sim. Vera não me conhecia, ela viu um trabalho meu num lugar e quando ela viu, ela me convidou, olha, vai ser reinaugurado, queria que você falasse sobre o Rio de Janeiro ali. Certo. E aí eu vou. Aí nessa daí foi muito boa, porque foi uma exposição assim, como eu te falei, bem impactante e Oscar Niemeyer foi me prestigiar indo à exposição. Então, isso daí também foi mais impactante ainda, né? Com certeza. Então, eu tinha tanto os brancos no alumínio, como eu tinha esses muito grandes, coloridos do Rio de Janeiro, né? Mas a vida continua, a evolução da vida, né? Nisso eu também continuo trabalhando na Justiça, mas nisso eu já vou também para o Museu da Justiça, e então eu já conseguia colocar o meu trabalho de arte junto unir, vamos dizer assim, a arte
aquela necessidade do próprio museu e falando sobre justiça também. Certo. Né? Então, sempre um olhar dentro daquela, vamos dizer, da sociedade mesmo, né? Certo. Então, ali já é uma outra história, já começa com uma outra visão. Isso, não é? A gente está falando de que ano, mais ou Isso aí a menos? gente já está falando antes da pandemia, Década... 2018, mas tem 2019, mais recente. mais recente. Certo. E mesmo que nisso a gente vai, né? A vida vai correndo muito. Mas quando teve essa virada toda, foi realmente, eu já estava... Não, minto. Em 2012 fiz uma exposição grande no Centro Cultural da Justiça Federal, em que eu vou falar sobre encontros e desencontros. Ali eu já trago um trabalho completamente contemporâneo, bem diferente daquilo que eu fazia, muito diferente. Mais pinturas? Pinturas grandes. Em telas? Depois eu vou mostrar coisas para vocês também, se você vai poder passar. Certo. E ali também já começa uma outra visão, ali uma coisa, aí sim, aí também foi muito bom para mim, a Virgínia, fiquei, sabe, com estrelas da Virgínia, foi muito legal, foi uma coisa bem boa. Depois vim morar aqui, quando eu volto, já volto para depois trabalhar no museu, tal. Aqui foram quantos anos? 2 anos e pouco. 2 anos e pouco. 2 anos e 2 meses. E continuou pintando? Aqui sim. Aí aqui eu pintei muito. E aqui eu me redescobri, vamos dizer assim, trago muita influência, como aqueles anjos, trago assim, começo a trabalhar... Quando que entrou o coração? O coração entrou mais tarde. O coração entrou quando eu já tinha voltado para o Brasil, começo a falar sobre coração, que aí eu começo a entrar num mundo muito mais de contemporâneo mesmo. Aí começo a fazer os corações, começo a falar sobre cabelo, começo a falar sobre o tempo, muita coisa do tempo, o tempo. E ali a coisa começa a vir de uma forma muito mais intensa, né? E uma coisa vai puxando a outra, né? Volto a dizer, o processo criativo, quanto mais você cria, mais você vai se desenvolvendo. E eu sou uma pessoa muito inquieta, eu não consigo permanecer num assunto só. Eu também. Não consigo, e a coisa vai indo de uma forma... O que eu acho muito produtivo não é porque você descobriu um lado que você vai ter que morrer fazendo aquilo. Exatamente. Não é isso. Eu acho que a gente está sempre em busca, mas a gente erra muitas vezes, acho que a gente erra mais do que acerta, mas a vida também vai te levando para os caminhos que você tem que ir, sabe? E quando você vê, você está naquele lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E antes disso, antes da pandemia, eu já fazia um trabalho também dando aula, gosto muito de dar aula, mas era presencial. Quando vem a pandemia, a gente tem que se reinventar. Mas as aulas eram de pintura? Eram de pintura. E eu fazia sobre tudo, sabe? Eu deixava os meus alunos muito... Quando surgiu o seu canal no YouTube? Então, Fazendo foi depois arte disso, por toda parte. Foi isso. Eu já tinha esse projeto dentro do museu, que era o Fazendo Arte. Certo. Qualquer pessoa poderia ir fazer. Eu tinha desde desembargadores até pessoas assim que não tinham nada a ver. Eu tinha até uma mocinha que fazia grafite de rua, imagina. Ela misturava todo mundo e era assim muito produtivo, porque... muita gente diferente e um alimenta o outro, eu acho. As ideias vão sendo alimentadas, né? Mas tinha talento? Tinha. Existia geralmente, talento? Eu acho o seguinte, não é questão de ser talento. Eu acho que existem pessoas que são excepcionais. Existem pessoas que elas são sim, que cada um tem o seu talento, que eu digo, a sua forma de se expressar. E eu acho que a arte ela é tão sensacional que ela permite que você se solte muito. E eu costumo dizer que quando você é muito criança, se eu chegar numa sala de criancinhas, novinhas, bem pequenininhas mesmo, jardim de infância, vamos dizer assim, vou falar, vamos desenhar. Quem pinta? Todo mundo, eu. Com o tempo, aquele que gosta mais de pintar, eu acho que o talento ele nasce da insistência, porque você vai ser bom naquilo que você faz, porque você insiste, você erra, e o erro é o grande acerto, eu acho que da vida, é você
se reinventar e vai fazendo. Então é aquela coisa, se você dá mais 2 anos, volta naquela turma. Quem gosta de desenhar, quem desenha, daqueles 100%, vão ser assim 80%. E você vai diminuindo. Vai afunilando, porque aquela outra pessoa vai afunilando, como tudo na vida. Sim. Mas aquela pessoa que já tem mais assim destreza em pintar, em desenhar, ela vai aparecer mais perante os outros, e os outros começam a ficar meio inibidos. Opa, aquele menino, aquela menina faz muito melhor do que eu. Né? Eu não sou tão bom assim. Eu não sou tão bom. E ele começa a deixar de fazer, porque não quer se expor. Exposição é uma coisa muito forte. E aí, o nome já diz exposição. Nós somos muito corajosos de colocar nossa cara, os nossos filhotes numa exposição. Porque é para ser criticado, entendeu? E você tem... E é sempre assim, né? Os amigos sempre amam, né? Os amigos. Não, eu adoro quando é aquela pessoa... para amigo é horrível, né? Porque você... Óbvio, né? O nome já diz exposição. Estou me expondo a alguma coisa, a uma crítica, não é? Mas também eu acho, aquela coisa quando você vê assim, um artista que fala, eu pinto, mas não mostro para ninguém, eu não quero mostrar. Isso daí para mim tudo bem, eu respeito muito, que cada um sabe o que tem que fazer. Mas eu acho que a gente tem que, sabe, botar a cara e vamos em cima daquilo também. É quase uma covardia, né? Você não se mas eu também entendo, que às vezes a pessoa não está preparada para isso, porque a crítica é uma coisa muito forte. A gente se sente muito na hora que você recebe uma crítica que não é muito boa, né? Eu tenho um amigo português, ele morreu tem uns 2 anos, e ele passou a vida inteira, desde que ele morou no Rio, ele é português, mas morou no Rio muitos anos, e ele pintou mais ou menos, você viu lá em casa, tem uma Marilyn Monroe. Sim, eu vi, maravilhosa, maravilhosa. Então, é desse artista daqui de Portugal, ele pintou mais ou menos umas 600 Marilyn. Nossa, que loucura. E nunca expôs nenhuma. Que pena, então, porque era lindo, são lindas, né? Eu vi aquela da sua casa, é espetacular. Então, é uma pena, porque a pessoa se sente insegura de mostrar. E ele tinha, era isso que você falou, era o medo que ele tinha, era de colocar o trabalho dele, o talento dele à prova. Isso. Então ele nunca aceitou fazer exposição, a gente tentou levar para o Brasil para uma exposição, ele nunca quis. Porque ele faleceu e não mostrou. E olha, vou te falar, sensacional o trabalho, sensacional, eu adorei. Mas é isso, muitas vezes depois você não quer, você às vezes é muito bom numa coisa, mas a arte ela pode ajudar tanto, eu costumo dizer que a arte realmente cura, e cura mesmo, não tem a menor dúvida. E eu vi isso durante a pandemia, porque aí vem a pandemia, eu já tinha fazendo arte por toda parte, eu tinha que dar prosseguimento aos meus alunos também, cada um no lugar. E eu vou para Búzios nessa época, essa época é maravilhosa, porque... Você diz o quê? 2020, Você foi para Búzios? Fiquei em Búzios, no primeiro momento, cada um... Foi ter lockdown? Foi, porque aquela confusão, todo mundo... A gente não ficava com os filhos, cada filho num lugar, e eu falei com o Felipe, eu não aguentei ficar no Rio, presa dentro do apartamento, falei, meu amor, não vou conseguir ficar aqui. Aí nós, então vamos para Búzios, vamos. Ficamos lá. Menino, mas olha, foi tão produtivo, porque foi uma imersão. E eu tive que me reinventar. Então começou assim, o Fazendo Arte virou Fazendo Arte por toda parte. Porque eu tinha que colocar aquilo no ar para os meus alunos poderem ver. Só que foi mais engraçado ainda, porque a nossa vida acelerou, acho que uns 10 anos, sei lá, 15 anos, sei lá quanto, porque eu nunca tinha pensado em ter um canal no YouTube. E nunca, imagina. Eu não sabia nem montar. Como é que eu ia fazer aquilo? Como é que eu ia colocar uma aula? Para eu mandar uma aula, eu tinha que botar no YouTube para poder mandar para os meus alunos. Então, as primeiras são hilárias, porque eu mesmo conversando com eles, sabe? Até que aquilo vai crescendo e o Fazendo Arte vira uma aula que eu consigo... Você chegou a ver algumas, né? Sim, várias. Eu consegui condensar o assunto, ao mesmo tempo que eu mostrava o assunto, eu criava um desenho, uma arte qualquer, para aquela outra pessoa também poder criar alguma coisa, se sentir motivado e aprender alguma coisa sobre aquele assunto. Então, isso aí era uma coisa interessante que eu vi, que eu fiz,
e que deu muito certo. Sim. E as pessoas começaram, outras amigas, aí eu mandava para amigos. Você mesmo fazia o roteiro? Eu tudo? eu fazia porque tudo. É interessante, né? Porque você ia, além do ensinar a fazer aquele determinado trabalho, você contava uma história sobre o trabalho, qual material utilizar. Tudo. E outra coisa, a finalização do trabalho. A finalização, e no final, eu é que fazia. Eu faço o texto, eu faço o roteiro, eu bolo o que eu vou fazer e eu que faço a edição. Uhum. Até isso, aprendi a fazer tudo. Uhum. Como, não tem um ditado que é, como é que é? A necessidade faz o sapo pular? É isso, a gente tem que aprender e a gente vai aprendendo e vai se virando. Então, nessa brincadeira toda, eu comecei a fazer e aquilo se tornou uma coisa maravilhosa. Quando acaba a pandemia, a gente volta, né, para o museu, tudo, aquilo já não acabam as aulas presenciais. Não tinha mais como voltar com a aula presencial se eu já tinha um público muito maior e a gente atingia, através do museu, uma coisa muito mais interessante, muito mais gente, não é? Bacana. Então, isso daí foi uma coisa que eu adorava, eu pegava muitas vezes. E por que eu achava interessante? Eu criava, às vezes, em cima de um triângulo, ou então eu ia falar sobre o dia da... Oh, meu Deus, esqueci agora o nome. Eu vou lembrar. E é o Dia da Bandeira. Eu ia falar isso. O Dia da Bandeira. Eu assisti, por exemplo. Por exemplo, o Dia da Bandeira, é isso. As cores. O Dia da Identificação. Sim. Que eu usei a impressão parte da impressão digital para fazer um quadro novo. Estou dando assim exemplos. Então eu usava um dia que estava no nosso calendário, pegava aquilo como uma ideia inicial e criava alguma coisa. Falava sobre a história do que aconteceu, o que tinha a ver, falava sobre aquilo e assim vai. Então, da bandeira foi super interessante, que as crianças gostaram, era você reinventar, né, vamos dizer assim, a sua bandeira, mas sem perder os elementos todos e a graça e a cor, a coisa forte da nossa bandeira. Não era desfazer da bandeira, pelo contrário, era engrandecer. E eu, quando estava aqui em Portugal, nas minhas vindas para cá, eu aproveitava para fazer alguma coisa baseada nos assuntos de Portugal. Não sei se você chegou a ver. Eu fiz sobre as calçadas portuguesas, eu fiz sobre a azulejaria, eu fiz sobre a Casa dos Bicos, eu fiz sobre o padroeiro de Lisboa. Então são coisas assim que as pessoas também... Porque eu perguntava assim para um português, qual é o padroeiro de Lisboa? Você sabe quem é? Eu? Não. Não. Todo mundo geralmente falava assim, Santo Antônio, né? Eu pensei nele. Santo Antônio, pois é, mas o português estava muito falava, fácil. Mas mas o próprio português falava, mas não é, São Vicente de Fora. Então, aqui em casa, depois você pode ver, quando a gente vai lá, lá fora. Ali em cima, em Lisboa, existem assim, feito uma caravela e tem corvo assim nos dois lados. Um corvinho de cada lado. Aquilo ali remete a São Vicente Fora. Então isso tudo tem uma história, e na história, no Fazendo Arte, eu explico sobre isso. Então foi uma coisa muito assim, bacana, intensa, que era uma coisa que eu tanto dava aula, como também eu fazia um trabalho artístico, e eu estava inserida dentro do museu também, fazendo um trabalho desse. Mas a vida, volto a falar, a vida vai te levando, te levando, te levando. E eu conheci a Ana Lima, que é mulher do governador, fazendo, assim, eu estava num evento, e eu fui oferecer para ela e para a presidente do Rio Solidário na época, o Fazendo Arte, porque eu vou muito nos lugares. Eu fazia arte também com crianças de abrigos, em lugares assim diferentes. Eu ia à comunidade fazer arte com as crianças, e principalmente muita criança e muito adolescente. Só que quando eu vou oferecer isso, elas me perguntam assim, Isabela, seria muito interessante se você fizesse. Só de creche, nós temos quase 700 crianças nas creches mas são maravilhosas essas creches, tá? Tive a oportunidade de conhecer. Mas são que é dentro de... Dentro do próprio governo. Tá, mas elas ficam dentro de comunidades? Ficam dentro de comunidade. E elas são geridas, elas fazem parte do Rio Solidário. Aí ela falou assim para mim... Quem toma conta é o Estado. Estado. E aquela presidente é Elô, hoje em dia eu trabalho com a Elô direto, mas eu vou chegar lá. E a Elô,
Aguiar falou para mim assim, Isabela, você não gostaria de fazer algum trabalho? Nós temos uma casa sigilosa de mulheres vítimas de violência. Ali foi a primeira vez que eu ouvi, assim, tive assim um contato maior para eu trabalhar com esse assunto. Certo. Eu falei assim, olha, é um desafio para mim, mas eu vou bolar alguma coisa e eu vou fazer um trabalho com as mulheres. Nós vamos adorar se você topar, porque elas ficam muito sozinhas, são muito fragilizadas, e eu acho que a arte para elas seria assim maravilhoso. Eu falei, poxa, a arte é sempre maravilhosa, não tem a menor dúvida. E eu vou bolar alguma coisa. Então aquilo eu comecei a maquinar na minha cabeça, eu faria um fazendo arte com as mulheres vítimas de violência dentro de uma casa sigilosa do Estado. Aí eu falei, o que eu vou fazer com elas? Qual é o material que eu vou usar? E eu resolvi pintar em lençóis com elas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você partiu de creches, onde você trabalhava com crianças, né, ensinando a pintura, tudo, e de repente você foi parar num universo feminino com vítimas de violência, é isso? Isso, porque o Fazendo Arte por Toda Parte, eu desenvolvi, na realidade, com uma juíza também. Era uma juíza que se tornou muito minha amiga, e ela era juíza de vara de infância e juventude, né? E de São Gonçalo. Você é de formação como advogada? Também, direito. Sim, só que eu fiz Você concurso. já tratou dessa situação de mulheres que sofreram violência? Violência? Não, eu acho assim, eu quando fui convidada para desenvolver um trabalho com elas, eu vi que todas nós já sofremos muita violência. Então, inclusive, eu fiz essa exposição que foi dos encontros, eu trouxe trabalhos daquela época para serem feitos agora, e elas são expostas em todas as exposições que eu faço sobre violência. Hoje em dia eu tenho um projeto que foi registrado, é um projeto que a gente leva para os 92, a gente quer levar para todos os municípios, né, do Rio. Já levei para alguns, a gente vai levar para mais. Hoje em dia eu estou cedida para o governo do estado, fui fazer com criança, eu sempre quis trabalhar com criança. E tinha uma juíza que eu conheci aqui em Portugal, ela veio fazer um mestrado aqui, e ela era da Vara da Infância e Juventude, também de São Gonçalo, um lugar muito perigoso, um lugar complexo. E eu falei com ela, poxa, vamos pensar em alguma coisa? Eu já tinha Fazendo Arte também lá. E o Fazendo Arte por Toda Parte seria também com as crianças dessa comarca de São Gonçalo. E ali começa a pandemia, vem a pandemia, eu precisando falar com as crianças, e as crianças, eu fazia aula online com elas, complicado, tadinhos, usando máscara, era uma tragédia. Mas eu depois sou convidada, como eu falei anteriormente, pelo governo, na época que eu conheci, e eu vou vou lá desenvolver os lençóis com as mulheres. Dali eu trago isso e começo assim, gente, eu vou fazer uma exposição sobre isso no Dia Internacional das Mulheres. Converso com o presidente da época do Tribunal de Justiça, desembargador Henrique Figueiras, e que fala para mim, não, Isabela, eu quero essa exposição. Eu acho que é uma exposição... Me explica uma coisa, essas mulheres, elas ficavam o quê? Era uma ONG? Quem que acolhia deixa eu elas? explicar. Eram mulheres que sofriam violência? Muitas pessoas não sabem que existem essas casas sigilosas. Por que uma casa sigilosa? Essas mulheres são vítimas de violência, elas correm risco literalmente de vida. Então, quando elas pedem apoio a uma CIAN, nós temos vários lugares com... As CIANs também tem as DEANs, que são... As DEANs são as delegacias especializadas para acolhimento de mulheres. Elas encaminham muitas vezes para essa casa sigilosa, porque são mulheres que não têm uma rede de apoio. Quando a gente fala de rede de apoio, olha, eu vou te ser sincera, eu achava que depois nós tínhamos que fazer um podcast só sobre esses assuntos, que é muita coisa, e eu acho muito interessante, e pelo projeto que eu tenho hoje, que é o grande projeto com que eu faço, e já fiz até inclusive aqui em Portugal, fui convidada por o pessoal do Porto para falar aqui, que é a DIN, que é uma outra instituição muito grande aqui, que tem sobre a violência contra a mulher.
quando eu entro nisso, nós que estamos assim por fora desse assunto, não temos noção do que é a violência. Ou seja, nós temos sim. Só que você não vê a violência como violência. A violência, ela é muito mais sutil do que a pessoa imagina. Antigamente, quando você falava em violência contra a mulher, era como se fosse assim, a violência era a parte física. Se a mulher apanhou ou não, isso era violência contra a mulher. Sim. Hoje já está mais do que provado que não é assim. E outra coisa, quantas vezes nós sofremos violência no seu dia a dia? São as palavras, eu já fiz vários vídeos sobre isso, falando sobre o desenvolvimento, como é aquilo no dia a dia, como a violência começa, às vezes com pequenas ofensas diárias, e aquilo vai num crescente, e se você não cortar, você pode virar uma vítima fatal mesmo de um feminicídio. Então, eu comecei a ver esse mundo e vejo que quando eu fiz a exposição em 2012, eu já fiz quadros tão pesados, coisas tão assim, que já falavam desse universo feminino. E aí você vê assim, a opressão. Você vê, por exemplo, esse daqui são as amarras. Isso aqui é um quadro de 2 metros por 1, não é? Que você depois a gente vai ter. Depois você vai ter lá no coisa, são as amarras. Sim. Você vai ter depois, olha, esse aqui eu também gosto muito. Este daqui é a opressão. Se sente toda a mulher em opressão, mas quando você vê ao vivo, você vê que aqui tem umas marcas de uma violação. Você vê depois, este daqui é o vergonha. O vergonha era o meu corpo estampado, né? E aqui era como se eu estivesse me cobrindo, existia... o vergonha é a base do meu projeto que se chama Presenças Invisíveis. Esse vermelho representaria o sangue? O sangue, o sangue. Então, esse daqui é o Presenças Invisíveis. Hoje em dia é onde eu registrei esse nome e eu faço Isso aqui está invisíveis. Pintado em um lençol? Não, isso não. Isso aqui são telas minhas daquela época. Você expôs no Centro Cultural dos Correios? Fiz também. Eu lembro que eu fui numa exposição você sua, foi lá, né? Linda, mas maravilhosa. aquela exposição... Mas tinha algumas coisas... Não era disso, não mas era tinha umas mulheres, né? Eu falei lá eu falei sobre entre algo. Eu acho que tinha umas que acho que era... Tinha as sombras. Sombras. São as minhas sombras. Sim, mas que falando sobre o tempo. Tempo, exatamente o que eu falo. As sombras falavam sobre o tempo. Isso. É o que eu estou te falando. O artista é interessante porque o artista não é uma única estrela, né? Nós somos uma constelação. Uma vez eu li sobre isso. Isso é ela, tá? Não. Então, isso eu li uma vez sobre isso. Não me lembro quem falou, mas é a maior verdade. Você nunca pode ver uma obra só de um artista e se basear, aquela obra é ele. E tipo assim, todo, ela só faz isso, ou ele só faz aquilo. É verdade. Não, você precisa conhecer aquele artista, a entender aquele movimento, entender aquela, né? Nós somos um verdadeiro vulcão, sei lá, eu acho que eu sou um vulcão, porque toda hora tem uma coisa nova saindo, né? Todos nós somos meio assim, mas é entender aquela constelação, que aí quando você vê a constelação inteira, você consegue pegar daqui, dali, e você vai fazendo aquele bordado, né? Então, eu quando entro nesse mundo, eu vejo a fragilidade feminina e eu vejo também que o meu trabalho é muito feminino. E é um trabalho de muita dualidade. Sempre foi muito dual. Há anos que ele já é assim, eu trago essa dualidade muito. Então, para mim foi muito fácil retratar aquilo e entrar nesse universo, sabe? Era um universo relativamente novo, mas que não era novo. Aqui dentro já existia uma ebulição muito grande. E que eu vi que eu poderia ajudar aquelas mulheres de uma forma diferente, através da arte. Cada uma, quando coloca no lençol uma coisa, sabe? É assim, uma coisa muito forte. Assim, elas choravam muito. E ficou muito interessante. E essa exposição eu fiz no Museu da Justiça, dentro do Tribunal do Júri, onde eu pendurei os lençóis.
E foi assim, uma coisa muito impactante. Mas ficou o quê? Em parede? Não, varais, o quê? pendurados no meio do tribunal do júri, tribunal. que hoje em dia foi onde já aconteceram os grandes júris contra a vida, né? Sabendo que o tribunal do júri só vai para o tribunal do júri quem atentou contra a vida. Você teve a intenção de matar, né? Ou tentativa ou morte mesmo. Latrocínio não entra, por exemplo. Eu te matei porque eu queria roubar. É diferente. Entendeu? Sim. Não, é mas diferente. também Latrocínio. mas não deixa de ser um crime, né? Mas é diferente. Não vai para tribunal de júri. Não. Não vai. Aí, quando foi? Foi em 2023, eu sou cedida para o Estado. E eu fui, no primeiro momento, cedida para o SEAP, Secretaria de Administração Penitenciária. E tive o prazer, né? Eu já a conhecia antes, em 2022, fiz um trabalho assim direcionado com mulheres que estavam presas. E quando eu me vejo nesse ambiente, eu falo assim, nossa, que tristeza. Eu podia levar arte também. O que eu posso fazer nesse ambiente? E existe uma igreja que está sendo recuperada pelo governo do estado dentro do Talavera Bruce, que é um dos presídios do complexo de Bangu, só feminino. E eu resolvi assim, a doutora Rosa perguntou, Isabel, o que você acha de fazer alguma coisa para cá? Eu falei, olha, vai ser muito bom. E tive o prazer de estar com o Padre Omar. Nossa, isso daqui é uma loucura, porque nós estamos falando de sistema penitenciário, uma igreja. Eu que não tenho assim uma religião, eu sou uma pessoa muito ligada ao espiritual, mas não tenho fui criada na religião católica, mas não tenho aquela coisa do catolicismo. Mas me convidar e ter o acesso ao Padre Omar, que é uma pessoa tão interessante, uma pessoa tão assim maravilhosa, e ele falou, Isabela, vamos bolar um negócio para cá? Eu falei assim, claro que sim. Então, uma das exposições que vai ser dentro da Justiça Federal é justamente o interior desta igreja, que vai ser colocada numa exposição e depois ela vai entrar dentro dessa igreja, dentro do complexo de Bangu, dentro do Talavera Bruce. Mas essas telas são tão assim, elas são grandes, elas trazem tanta coisa interessante que nós vamos ter que fotografar aquilo tudo, que elas vão virar produto. E as próprias internas a ideia que eu tenho é essa. Eu já falei com o Padre Omar, com a secretária, porque é de nós transformarmos esse tipo de arte que eu fiz também em produto para elas ganharem algum dinheiro com isso. E ganharem também, assim, como vida ali dentro, porque foi feito ali um lugar muito bom para elas se resgatarem, porque elas têm que resgatar a autoestima delas também e saberem que elas não precisam voltar para ali, né? Saberem que tem que recuperar e existe a recuperação. Sim. Então, trabalhando também em certas coisas, elas podem ganhar essa autoestima, né? E ganhar essa independência. Então, por exemplo, vocês vão ver quadros que eu fiz, que tem 3 metros por 3. É um coração e eu falo sobre o tempo passando. Que elas não podem perder tempo. O tempo, muitas vezes eu pergunto qual é a palavra mais importante. A liberdade? A liberdade é horrível, porque se você não pode fazer o que você quer, sem liberdade. É horrível. Mas e o tempo que elas perderam ali? O tempo que os filhos não estão com ela, o tempo da mãe, o tempo de perdeu de ver crescer, isso tudo. Então eu falo sobre o tempo passando e a emoção delas ali dentro. Então esse coração é um quadro muito grande, vai entrar numa das paredes. Eu estou fazendo depois as 14 estações, e também em cima sempre tem coração, como eu falei, volto a falar, é um coração que vai falar, mas também é totalmente diferente as estações, não tem aquela coisa da religião em si, tem uma pegada muito mais abrangente. Era como se Cristo ali dentro desse coração fosse dourado, e aquele coração ele vai ficar até ele explodir, que é a morte dele. E depois, em frente a esse coração, entra um Cristo, como se fosse um Cristo Redentor. Entendeu? Ele ressuscitando. Então, são esses dois. Atrás, estou montando para um batistério, porque no Talavera Bruce nós temos a UNO, que é uma unidade também
maternal que tem ali, onde a mulher depois fica com essas crianças que nascem até 6 meses de idade. Então é um lugar muito assim, que precisa de um apoio mesmo, sabe? De um olhar diferenciado. E a maioria dessas mulheres que estão encarceradas, elas ficam todas juntas, independente de qual crime cometeu, ou é como masculino? É diferente. Que separa algumas coisas? Não, é diferente. Primeiro, 2 coisas a ver. A minha opinião, eu senti que a mulher, muitas vezes, ela está ali por homem. O homem colocou ela ali, de alguma forma. Envolveu, sabe? Sim. Leva isso, faz aquilo, recebe isso aqui para mim, faz aquilo. Tanto o pai, como o irmão, como o amante, como o marido, como o filho, sabe? Certo. Tem muito disso. Mas não é só isso. O Talavera Blues, como os outros, cada um vai ter... o presídio também vai pelo tempo de pena. Então, depois de 8, acho que é depois de 8 anos que vai para o Talavera, sabe? Antes vai para um outro presídio. Cada um vai ter a sua carinha ali, né? Porque também de acordo com a pena, vai o ficar crime, ali, né? O crime, qual o crime que a pessoa cometeu. Então, isso, há se é muitos mais alto, anos, porque foi mais um fica crime muito maior, mais fácil, né? né? E eu também trabalhei, então isso daí vai ter uma parte que a gente vai fazer agora, que é em cima de lençol também cortados. Cada interna vai pintar uma flor, é uma rosa, e ali ela vai escrever, esse escrito vai ser todo documentado, e para ficar o que ela prefere, o que ela queria da vida dela, né? O que ela pode sonhar. E essas flores vão ser todas bordadas com cobre. Eu trabalho muito com cobre também. É que a gente tem pouco tempo para falar tanta coisa. A gente pode fazer um segundo podcast, aí você fala mais. O cobre como um elemento de ligação. O cobre, porque a gente sabe que o cobre é um elemento de ligação, né? De energia. Então, eu trabalho muito com o cobre e com fios de cobre. Então, esse fio de cobre, cada flor vai ser uma unida na outra e vai fazer feito um bordado pela igreja e saindo da parte que é a primavera do coração. Então, ela vai bordar isso tudo assim na igreja. Então, essa é a igreja. E quando você passar, que você vai passar agora, esses trabalhos, você vai ver o coração, você vai ver o Espírito Santo, que é do batistério, né? Isso tudo você vê que são trabalhos assim, que eles viram bolsas, viram camisetas, e isso tudo elas podem rebordar. Pega isso, corta, reborda. Isso tudo pode ser vendido, tanto assim através do próprio Padre Omar, que tem o Sol, que é uma pessoa assim muito... ele faz a coisa acontecer, né? Sim, é muito ativo, então muito ativo, ele pode levar para o próprio Cristo Redentor. Imagina, isso aí tem uma força grande e para reverter para elas. Entendeu? Então, essa exposição ela tem o intuito de mostrar para a sociedade também um trabalho que foi feito para lá, para conhecer, né? E para depois ser desenvolvido para elas também trabalharem. Porque depois que entra num presídio, como é que você tira os trabalhos de lá? Eles vão entrar e vão ficar. Vai ser só para quem for visitar, muitas vezes vão, né, visitar. Não, às vezes até mesmo, como é que eu vou te falar? Pessoas mesmo Vou dar um tempo para pegar a palavra certa aqui. Porque muitas vezes nesse presídio ele é visitado por autoridades, entendeu? Então ele faz, aí é a hora que você vai ter acesso também, mas ali é acesso toda semana. É como se fosse assim, eu gostaria quase se fosse um templo para elas terem, independente de religião, elas terem para elas e elas verem, entendeu? Elas com elas próprias, verem assim, terem uma ligação para entender o que eu estava querendo falar ali. Não é? Bacana, bonito projeto. Esse daqui então. Isso também... seria para o segundo semestre ou seria lá no final do ano? Não, no final do ano é o outro que eu vou falar agora. Esse daí, acredito que ele vai acontecer um pouquinho antes desse outro. Deve acontecer entre agosto e setembro. E o outro começa dia 29 de outubro e vai até dezembro. O outro é que na própria secretaria eu consegui pintar lençóis com mulheres trans.
E aí são lençóis diferentes. Enquanto eu pinto com a mulher que é vítima de violência, ela coloca no lençol um tipo de angústia. A mulher trans, ela coloca uma outra coisa ali. Então mas só que eu fiz com as que estão presas também, né? Então foi assim uma experiência também muito diferente e que é uma experiência que eu vou poder mostrar isso numa exposição. Junto comigo vai ter um ministro do STJ, o ministro Sebastião Reis. Meu primo. Deve ser meu primo. E ele fez um trabalho muito bonito como fotógrafo. Fala para ele assistir o canal Reis das Artes, tá? Pois é, vou falar. É verdade. Do parente dele. E eu vi que ele fez um livro muito interessante, um olhar, porque ele é fotógrafo também, além de ministro. E ele fez um livro com mulheres trans dentro também do sistema penitenciário. Então tinha tudo a ver comigo e eu quero repintar algumas coisas como eu fiz com Presenças Invisíveis, das fotografias dessa minha amiga. Então é mais ou menos a mesma pegada, mas nós vamos falar sobre outra presença invisível, né? E as pessoas, para aceitarem, é muito complicado. Então, nós estamos mexendo assim com assuntos muito atuais, que estão sendo falados, mas que precisam ser vistos de uma outra forma. Então é muito interessante você ter dentro, falando sobre isso, mulheres trans. E Padre Omar que me arranjou os lençóis para serem pisados. E arranjou ainda algumas dos materiais para pintar. Então você vê que é misturar igreja, seja qual for, com sistema penitenciário, com o ministro o Estado ministro do STJ, uma artista plástica, tudo. Você misturar isso tudo é muito interessante. Sim. Então, eu acho que essa que é a maneira de você mostrar também uma arte diferente. Sem dúvida. Não é? Então, esses são os 2 projetos desse ano e vamos que vamos. E assim vamos em frente. Parabéns. Maravilha. Obrigada, querido. Foi muito bom estar com você. Eu que agradeço. Agora, depois, se quiser, nós temos que fazer outros para falar sobre outras coisas também. Se você tiver um tempo, né, que a sua vida aqui em Lisboa é tão badalada, se você tiver um tempo para me receber... E vai ser um prazer. Tá, e aí então a gente fala sobre outros projetos. Com certeza. Então, manda um beijo para o pessoal do Reis das Artes. Olha, quero agradecer muito a atenção de todos vocês. Pede para te seguir também. Sim. Eu tenho um Instagram, né? Artista _Isabela _Francisco. Será um prazer. E no YouTube tá funcionando? YouTube tá Isabela Francisco. Não é o... Mas não, Fazendo Arte por Toda Parte, não. Lá eu apresento Fazendo Arte por Toda Parte, mas está como Isabela Francisco, artista Isabela Francisco. Ok. Tá? Então tá bom. Muito obrigada. Até a próxima. Então, por exemplo, esse aqui já foi um dos que eu vim apresentar aqui em Portugal. Aí, repara que eu já trouxe bastante coisas com bastante interferência, assim, nos quadrados, né? Lembrando como se fossem azulejos, tá vendo? Embaixo, assim, por conta de ter essa pegada do azulejo. Mas eu vou te mostrar um outro de alumínio que você vai ver melhor ainda essa coisa do azulejo mesmo, como eu trabalhava. Como ele, por trás, ele dá uma luminosidade completamente diferente no trabalho. Vamos lá ver? Vamos lá. Aqui, ó, por exemplo, tá vendo? Aqui, por trás é como se fossem... Você consegue captar? Sim. É como se fossem os azulejos, ó. E você vai andando, você vai vendo. Aqui também, ó. Aqui nesse. Como se fosse uma porção de azulejinhos. Olha. E essa base aqui, que é mais elevada, é o quê? O quê? Isso aqui tudo? A tinta. Eu trabalho antes com uma massa. Uma massa. Para poder aplicar no azulejo. Isso aqui é alumínio. Alumínio. É uma base de alumínio, né? Certo. Que fica no chassi de madeira. De madeira. Bacana, né? E dá um volume, né? Porque dá um volume. Assim como esse outro aqui, dá para você... Tá vendo, ó? E essa parte toda, assim, com alumínio, o alumínio, ele me dá um recurso que eu consigo
eu trabalho com quase uma agulha, entendeu? Eu trabalho também com, como é que eu vou te falar? É um aparelhinho que dentista que usa, por incrível que pareça. Mas tem tantas... Tipo aqueles obturadores? Sim, é porque tem várias ponteiras diferentes. Então, uma é para rabiscar, a outra é para polir. Então, cada uma vai me dando um recurso diferente. Então, também isso aqui também eu já usei como se fosse uma referência dos azulejos. Mas sem entrar naquela coisa do azulejo, né? Mesmo português. Entendi, remete, né? Remeteria isso uma brincadeira, sabe, dos quadrados e tal, com o azulejo. Incrível. Bacana. Vou passar alguns